Seja muito bem-vindo ao nosso canal, onde a gente fala sobre os principais benefícios do INSS e os seus direitos perante a Previdência Social. Muito prazer, meu nome é Fernanda Diniz, possuo um escritório especializado em benefícios do INSS. É um prazer enorme te receber aqui. Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre a pensão por morte de união estável, onde a gente tem uma relação ali de companheiros, não casaram oficialmente, mas fizeram união estável, e informar os principais documentos que você precisa juntar no seu processo do pedido de pensão por morte para você ter sucesso no seu processo. Antes de começar a falar sobre os documentos, eu vou falar um pouco, fazer um resumo de como que funciona o processo de pensão por morte no INSS. Quando a gente fala no processo de pensão por morte, eu costumo dizer aqui no escritório que ele é um dos principais, se não é o principal, mais complexo e mais complicado no INSS. É um dos processos que mais gera negativas por parte do INSS. Eu já estudei muito sobre isso, já fiz muitos cursos, de professores de direito previdenciário que eram servidores do INSS, então eles trazem essa informação lá de dentro, que a orientação na dúvida, na dúvida, qualquer dúvida que seja, eles negam um benefício, Eles muitas vezes nem abrem exigência, nem solicitam alguma documentação complementar para tentar sanar alguma dúvida. Na dúvida, eles acabam negando o benefício. É muito difícil a gente conseguir, assim, 100% de êxito, a não ser que seja aquele processo ali de casamento que seja sem complexidade, que você consiga fazer prova da relação, do parentesco, e aí acabou, não vai ter mais muito mistério. Agora, fora isso, pensão por morte para filhos, dependentes, filhos maiores que sejam incapazes, companheiros oriundos de união estável, pior ainda. Então, assim, em resumo, para qualquer tipo de processo de pensão por morte, é muito importante que você busque informações sobre os documentos necessários, porque senão você vai ter o seu benefício negado e aí acaba muitas vezes desistindo do seu benefício, achando que você não tem direito, perde muito tempo ali, e quando você perde tempo no INSS, você perde dinheiro, Porque a cada mês que passa é um mês que você deixa de receber seu benefício. Do processo de união estável, ele é um processo que, como eu disse, muito mais difícil de fazer a juntada de documentos do que um processo de casamento, tá? Então, a união estável, o INSS tem um rol de documentos na legislação deles que eles exigem documentos específicos. Então, para começar, você precisa fazer prova que você estava em comunhão, em união estável, junto com aquela pessoa que faleceu, pelo menos por 2 anos antes, no mínimo 2 anos antes do falecimento dele, tá? Então, você tem que fazer prova disso. São várias provas que você pode fazer. A primeira delas, você pode fazer provas no INSS através de provas testemunhais, de vizinhos, de parentes, de filhos daquele falecido, dizendo que às vezes vocês tinham filhos em comum, mas nunca casaram. Então, a primeira prova delas é a prova testemunhal. Através de fotos, a gente sempre junta muitas fotos mostrando ali a data, daquele casal que está junto ali, mostrando aquele período da foto. Outro documento muito importante de você apresentar é a declaração de imposto de renda. Geralmente, dependendo da situação, aquele falecido ele tinha a sua companheira como dependente no imposto de renda. Ou vice-versa, mas não importa. Se conseguir provar ali que um era dependente do outro, ele caracteriza uma união estável, porque não eram casados, mas se estava ali como dependente, você acaba tendo ali a caracterização da união estável. Outro documento importante é a questão do plano de saúde, mesmo raciocínio do imposto de renda. Se você é dependente do outro, daquele falecido, no plano de saúde que vocês tinham, também a gente consegue aumentar as chances ali, aumentar as provas desse processo de união estável. Muita gente chega sem nenhum desses documentos e chega com uma declaração unilateral de união estável. E aí são várias vertentes a respeito desse documento. O primeiro deles, e que é o que eu vejo muito na prática, são pessoas que nunca fizeram nenhum documento, nenhuma declaração em vida. Aí a pessoa falece e aí a companheira que fica sobrevivente, que a gente fala, fica desesperada porque não tem prova. Aí ela vai num cartório e faz uma declaração unilateral de união estável, dizendo que ficou não sei quantos anos com aquela pessoa. Não. Aquilo ali não serve, gente, porque aquilo ali é uma prova de que você está falando aquilo que você está alegando. Mas se você não tiver documentos complementares, o INSS não vai aceitar. Primeiro que é um documento superveniente à morte, ou seja, a data é posterior ao falecimento. Não tem como a gente
provar que você estava junto dele. E o que a lei exige? Pelo menos que estivessem juntos, no mínimo 2 anos antes do falecimento. Esse documento, ele precisa ser feito, quem tem união estável, a sugestão que a gente sempre dá é: faça uma declaração de união estável em vida. Se você quer proteger o seu ente familiar, seu companheiro numa ausência sua, é uma coisa importante a ser feita. Você precisa fazer essa declaração, porque com ela, o cônjuge sobrevivente, né, o companheiro sobrevivente, ele vai ter mais chance de conseguir a pensão numa ausência. E aí você pode trazer outros documentos também, como, por exemplo, o comprovante de residência. Comprovante que os dois moravam no mesmo local. Então, comprovante de residência no seu nome e no nome do falecido, mostrando ali que vocês moravam no mesmo local por muito tempo. Eu já vi processo do INSS que ele negou porque a pessoa ela juntou vários documentos, juntou vários comprovantes de residência diferentes, né, de endereços diferentes, e o INSS teve dúvida, porque deu a entender que, e no caso era isso, deu a entender que eles ficavam juntos e se separaram, ficaram juntos e se separaram, e aí nisso eles tinham endereços diferentes. O INSS não considerou aquela união estável. E isso acontece muito. O que acontece? Por que o INSS exige 2 anos, no mínimo, antes do falecimento? Porque acontece desse casal, às vezes, não estar mais juntos. E aí? Se você não consegue trazer essas provas de documentos, todos esses que eu trouxe aqui, dependência de imposto de renda, dependente de plano de saúde, às vezes eles não estão mais juntos, e aí você vai ter direito à pensão? Não, aí é uma fraude, né? Você não pode receber um benefício previdenciário de uma pessoa que já não tinha mais essa relação, né, conjugal. Então, esses são os principais documentos. É importantíssimo que você providencie e você tenha em mãos esses documentos para que você tenha sucesso no processo de pensão.